Antes de Jesus, as pessoas eram salvas por esperar o Messias. Essa ideia do Velho Testamento, olha só, vamos pensar lá no Antigo Testamento. E a gente vai ver uma carta que é os Hebreus, que ele tem um capítulo específico falando sobre fé. E ele fala sobre isso. Mas Abraão teve fé e isso lhe foi imputado para a justiça. O que ele está fazendo? Ele está mostrando que a fé no Messias que viria justificava. Então, antes de Jesus vir, a gente precisava acreditar que o Messias viria. O Salvador chegaria para nos limpar dos nossos pecados. E aí, essa fé, e obviamente precisava fazer alguns sacrifícios para Deus lá, essa fé rendia salvação. Através de vários outros compromissos que precisavam ser feitos ali, né? Diante do sumo sacerdote, em toda a comunidade, os sacerdotes, os sacrifícios semanais, mensais que eles precisavam fazer. Alguém que mora numa tribo, lá na Polinésia Francesa, uma tribo que nunca ouviu falar sobre Jesus. Dentro de nós, tem algumas coisas que Deus trabalha, que são atributos que Ele colocou em nós. Que a gente chama a graça... Paulinho está abrindo Efésios aí? Não? Ah, tá. Que é... Hã? Tá. Pode abrir esse texto aí para nós também. Que é a graça comum. Não, eu acho que eu confundi o texto. Eu ia falar Efésios 2 ali. Nós somos salvos pelos... isso não vem de nós, né? É um dom de Deus, mas esse texto que o Paulinho está aí, eu acho que é mais específico. Deus colocou em nós alguns atributos dele. Isso naturalmente, que é a graça comum. Todos nós nascemos com a tendência para o pecado, mas dentro de nós temos alguns atributos bons. Por que é tão difícil alguém longe, afastado de Deus, ter a salvação? Porque a gente tem a cultura. A gente tem uma cultura que, na cultura indígena, por exemplo, às vezes, eles cultuam o homicídio. Né? Não sei quem já leu o livro da Betânia, tem um livro, Totem da Paz, que tem um missionário que vai numa tribo, cara, não lembro onde que é. É francesa, alguma coisa assim, mas é essas tribos da África que eles fazem umas... E aí eles tinham lá o negócio do homicídio. Que tu tinha que tentar fazer uma mentira para te poder, no fim, conseguir matar a pessoa. Tinha todo um esquema, que era uma cultura da tribo. E o cara que fazia isso era top. Eram os líderes. E aí o missionário que foi lá, ele demorou anos para conseguir entender a língua deles, para escrever na língua deles e tal. Mas aí quando ele consegue começar a evangelizar eles, na parte que ele mostra Judas... Diz que eles ficam bem loucos, assim. Pai, gritaria. Judas é o maioral, não sei o que. Não, cara. Judas não é o maioral. Mas ele traiu o cara mais top que tinha, então ele é o maior de todos. Não. Por quê? Porque a cultura deles era de traição. Quando a gente olha para esse tipo de coisa, assim, é muito difícil, realmente, alguém ser salvo, porque vai ser salvo pela moral que Deus colocou em cada um. Lê pra gente aí, Paulinho. Romanos capítulo 2, versículo 14 até o 16. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que a lei ordena, isso torna-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostra que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. E isso dá testemunho também à sua consciência e os seus pensamentos, às vezes defendendo-os, às vezes acusando-os. Isso tudo se verá no dia que Deus julgar o segredo dos homens mediante Jesus, conforme declara no Evangelho. Então, existe uma lei moral, que aí ele usa a ideia da lei, né? Existem questões que daí essas pessoas vão ser julgadas segundo isso. Por que isso é um problema tão grave e parece injusto pra gente? Porque a culpa é nossa. Se não tem um evangelho para todas essas culturas, a culpa é de quem é crente que não está pregando. Porque Deus quer que todos alcancem o conhecimento sobre ele. Entende? Aí a gente parte para Jesus, né? Que daí a gente precisa acreditar em Jesus. E a questão da crença dos mormons ela é um pouco diferente. Mas a gente precisa acreditar que Jesus veio e ele falou algo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Crê em quê? Crê em Jesus, que ele veio para nos limpar dos nossos pecados. Então, a única forma de ser salvo é através disso. A gente tem que acreditar, a gente tem que fazer o que o Klein fez ontem, batizar. E aí comprometer com Jesus. São 3 passos principais.
A gente não precisa primeiro conhecer profundamente ele para a gente poder ter fé e batizar. Não, eu já conheço um pouco. Acredito nele. Entendi. Eu batizo. Aí eu começo a caminhar no conhecimento. Mas eu vou precisar continuar cuidando da minha salvação aqui. Porque eu ser salvo uma vez não significa que eu nunca mais vou poder ir para o inferno. Dependendo do seu viés teológico, né? Tem gente que acredita nisso. Mas, por isso que a gente tem que pregar, Nath. Por isso que a gente tem que falar com as pessoas. Às vezes está tão enviesado dentro da pessoa já um conceito que aí tu demora um pouquinho para conseguir tirar esse conceito. Mas é relacionando. A forma mais efetiva de evangelizar hoje é através do relacionamento. A gente tem uma pesquisa do Instituto Haggai que, se não me falha a memória, 79%, 80% das pessoas que se convertem, elas vêm através de amigos ou familiares. Se não me engano, é 50% através de familiares e 29 ponto alguma coisa através de amigos. 80%. Todos os outros entram aí, cruzadas evangelísticas, programa de TV, pregação, louvor, não sei o que, um monte de outras coisas assim. Mas o que é mais efetivo para que as pessoas comprometam com Jesus é através do relacionamento. Aí por isso que a gente tem que relacionar, tem que amar as pessoas, tem que mostrar, que é por isso que ele está falando isso aqui. Gostou desse vídeo e gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.